Vamos iniciar com a nossa entrega na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine e que nos traga o conforto para as nossas necessidades, né? Vamos então fazer a nossa oração, a nossa entrega na mão de Jesus, né? Alguns minutinhos, vamos orar e meditar com Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe. Muito bem, né? Momento muito bom. Nossa gratidão também a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra Menezes, que nos acompanha, que nos assiste neste momento, trazendo a paz, o amor e a luz divina em nossos caminhos. Que todos nós, com nossa humildade, recebamos estas energias maravilhosas que são disponibilizadas a todos nós. Muito bem. Então, voltando ao nosso capítulo 17, no item 4. Né? Os bons espíritas. Nós chegamos na semana passada até esse final, segredo oculto ao vulgo. Então a continuidade nos diz assim: é preciso, pois, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, porque se vêem homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares de jovens, mesmo apenas saídos da adolescência, a aprenderem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso decorre do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito se liberar das coisas da terra. O nevoeiro que os circunda lhes furta a visão do infinito. Por isso, eles não rompem facilmente, nem com seus gostos, nem com os seus hábitos. Não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que têm. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica, senão pouco ou nada, as suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem senão um raio de luz insuficiente para conduzi-los e lhes dar uma aspiração poderosa, capaz de vencer os seus pendores. Eles se apegam ao fenômeno mais do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-los sem cessar nos novos mistérios, sem perguntarem se tornaram dignos de penetrarem nos segredos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho ou se distanciam dos seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina
é um primeiro passo que lhe tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Aquele que pode ser com razão qualificado de verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também é a sua fé inabalável. Um é como o músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Muito bom. Davidson, a palavra agora é sua, Davidson, por favor. Uma ótima noite a todos. E aqui de imediato fica uma pergunta. Você já passou por uma experiência de iniciar um projeto e desistir antes de concluí-lo? Qual foi a causa? Eu conheço pessoas que não divulgam nem para a esposa as novas ideias, com receio de colocarem obstáculos. São fatores externos. Né? As pessoas colocam muitas vezes areia demais no projeto. Eu falo areia no bom sentido. E aí, geralmente, eles divulgam quando o projeto não tem como voltar. Né? Tem um escritor brasileiro, Daniel Dutra, que ele escreveu um texto muito interessante, pertinente a isto. A inconstância, a não continuidade, a inconstância, vamos chamar aqui a desistência, frustra as pessoas de boa vontade. Ela enferruja o temperamento do herói e mata o gesto nobre, segundo esse escritor. Conspira contra os corajosos, deprime os visionários, sepulta projetos gloriosos e atrasa o prêmio das conquistas. É a mãe da procrastinação, é a mãe da empurrada de barriga, né? Irmã da mediocridade e filha do medo, segundo esse escritor. Interessante, é um texto para refletir. Relembrando o passado, eu peguei bem essa época, onde a mesa do diretor da empresa continha placas. Era uma placa giratória com dizeres pertinentes ao estado de humor daquele executivo. Então, ele virava para quem entrava na sala, chefe bravo. E, de repente, no mesmo dia, ele virava chefe feliz. E, lógico que as pessoas, para levar uma notícia desagradável ou para pedir aumento, via lá chefe bravo, nem entrava na sala. Mas era uma. Ali ficava claro que aquele chefe, que tinha ali estado de espírito, tinha muitas vezes até mais um estado de espírito ali. Era de madeira e eles giravam, era moda na época, alguém vendeu muito isso, mas ali ficava claro que o chefe mudava muito o estado de humor, dependendo das notícias externas. O inconstante, aquele camarada que não tem constância, muda de ideia com muita facilidade. Ele sonha, mas existe do sonho. E a gente sabe que quem não sonha morre. Então, o que não tem uma constância de propósito praticamente morre. Ele não sonha, ele não conclui, ele não termina, ele é inacabado. Inacabado. Basta algo que o desagrade, ele já muda totalmente. Já conheceu alguém que diz, olha, logo de manhã, isso estragou meu dia. Ô, cara, como assim? Estragou seu dia, uma fala, uma notícia, quer dizer, é um dependente do externo. Né? Eu estou batendo muito nessa tecla, é um escravo do externo. Vamos colocar abertamente. Ele fica alisando qualquer notícia, o cara dá a impressão que ele é bipolar, mas não, ele é inconstante. É um prisioneiro, estou repetindo, das situações externas. Em resumo,
o externo desequilibra algo. Como uma das poucas constâncias na vida, é a mudança. A mudança sempre vai ter, não dá para segurar a mudança. Essa pessoa inconstante sofre quase o tempo todo. Ele sofre. Eu vou repetir. Se a mudança é uma constante da vida, faz parte do projeto de Deus, é uma constante, sempre nós vamos ter mudanças, a pessoa que depende do externo sofre o tempo todo. Ele é imprevisível, corre o risco de prometer algo e voltar atrás, perde facilmente a credibilidade, respeito e admiração, que é a riqueza do status. Essa riqueza a gente leva para outra vida. Se você negocia com ele no fio do bigode, sem documentar, sem colocar algo ali jurídico, o risco é grande, grande, porque ele pode mudar de ideia a qualquer momento. Em outras palavras, risco de não honrar a palavra. Não honrar a palavra. Morou? Não é confiável. E aí, vamos pensar em nós. Alguém aí já iniciou um curso de inglês e desistiu. Desistiu. Elaborou metas no início do ano e desistiu. Prometeu consigo mesmo, falou, não, eu vou andar pelo menos 2 vezes na semana, e não cumpriu. Se você se enquadra nessa linha de raciocínio, grande risco de ser um inconstante. Inconstante. Então, dá para imaginar um inconstante ser um bom espírita? Jamais. É perda de tempo. Nós estamos aí lendo, e não vai sair do lugar o bichinho. Agora, o bichinho é um termo nordestino com o maior respeito. Você não consegue no arroz com feijão. E quais são as causas da inconstância? Para o espírita, a primeira ideia é, veio uma influência aqui, cara, e me influenciou meu pensamento, sentimento e até minha força de vontade. Sou influência, eu preciso tomar um passe. É aquela conversinha furada. Não, peraí. Pô, você tem que desenvolver essa firmeza de pensamento. A decisão é sua. Delegar, jogar para o outro, que é isso? Em alguns casos, a pessoa não reflete, não estuda o suficiente em determinadas atitudes que está assumindo, não assume risco, nem probabilidade, e então dialoga em projeto, aí não tem segurança nenhuma, desiste. Essa geração Z, não estou aqui criticando, que decide muito rápido, sem usar a riqueza do pensar, ela com certeza é um risco de uma boa parte aí estar, ou melhor dizendo, inconstante. Não é à toa que está em Tiago, na Bíblia, capítulo 1, versículo 4, está escrito lá, presta atenção. A Bíblia pega o Napoleão Bonaparte citou certa vez que ela é como um organismo vivo. Ela é incrível, a forma que ele expressou. Ele não cumpriu a missão dele, o Napoleão. Talvez não seja nem um bom exemplo eu estar colocando aqui. Ele veio como missionário para trazer uma organização social, mas ele vacilou entre o bem e o mal. O orgulho subiu na cabeça, ele se perdeu. O poder corrompe, né? Mas vamos lá. Mas está na Bíblia. Nós temos que ler o nosso manual do proprietário. Está lá em Tiago. Ora, olha bem, a perseverança deve ter ação completa. A perseverança deve ter ação completa, não parar no meio do caminho, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ok? Olha, é bem claro, sem que lhes falte nada. Portanto, a perseverança deve ter ação completa. Está também em Tiago dedicou um bom tempo, capítulo 1, 7 e 8. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, aí de cima, se alguém que tem a mente dividida, é instável em tudo que faz, instável, a mente dividida, não receberá coisa alguma do Senhor. Não é contínuo, não é constante. Em outras palavras, nós vamos comentar mais para frente, não tem disciplina. Em outras palavras, novamente, ser instável não agrada a Deus, porque se trata de um filho não confiável. Nós temos que desenvolver a firmeza no pensamento. Experimenta falar, minha querida alma,
Eu sou firmeza no pensamento. E nós vamos ser bombardeados. Quanto mais se aproxima da regeneração, não vão dar moleza, não. E Deus quer assim para ver quem realmente merece. Não vai dar para enganar mais. Não dá mais. Ficar se auto-sabotando. Então, ser instável não agrada a Deus. Está lá. Tá lá. Nós temos que acompanhar. É como se possuísse duas personalidades com risco de prestar contas, sabe para quem? Para o mal, de forma inconsciente. Vamos imaginar um inconstante. Ele tem a fé inconstante. Então, de vez em quando, ele tem fé, ele crê, outras vezes não. Ama a Deus e ao próximo inconstantemente. Ele é inconstante, é um hábito, aquilo vira um condicionamento. É inconstante na caridade, é inconstante nas relações. Para ser do bem, praticar o cristianismo verdadeiro tem de ser constante. Não basta de vez em quando ter o perfil do homem do bem, o homem de bem, que lá cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, deposita fé em Deus, aquilo que nós estudamos semanas anteriores. Agora, se falta firmeza nas decisões, falta perseverança, falta constância, fica claro que ele não sabe o que ele quer da vida. Olha aí. Dá para imaginar o arrependimento que será gerado a um camarada desse ao desencarnar e perceber que tinha tudo para cumprir o que prometeu na erraticidade, mas a inconstância predominou. Não importa de onde veio. É as suas decisões que vão contar. E aí fala, sabe aquela cara de constrangimento saindo daqui, né? Mudando para o plano, voltando para o plano espiritual. Está lá em Salmos 119, 112, 114. Dispus o meu coração, olha, dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Até o fim é continuidade, não é parar no meio do caminho. Aquela corridinha do coelho e a tartaruga é um grande exemplo. Como é que pode a tartaruga ter ganho a corrida? Lembra lá no pré-primário, né? Aquela corridinha, o coelho todo veloz parou no meio do caminho para descansar, a tartaruga. Mais ou menos assim. E está lá escrito em Salmos: odeio os que são inconstantes. Aqui não tem alisamento de palavra, não. Mas amo a tua lei. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Salmos 119, 112, 114. Sem uma decisão, uma determinação firme, bem como disciplina, você não vence a inconstância. Alguém pode falar, mas a pressão em cima de mim, eu sou médio. Né? Todos estamos sendo pressionados. Não é fácil ser médio. Nós sabíamos que não seria fácil antes de vir para cá. Então, está tudo nos conformes. Deus está cumprindo a parte dele. A organização divina está mandando as experiências para nós, tem toda uma estrutura nos acompanhando. Agora, cabe a nós cumprir o que prometeu. Além do mais, passa por mentiroso. Passa por mentiroso, porque promete lá. Promete, não, pode mandar para o Brasil, eu vou ajudar a pátria do Evangelho, vou tomar cuidado, vou fazer orações para o governo, que tem um risco de perder pátria do Evangelho. A pressão não é para qualquer um estar no governo, a pressão é enorme. Se o cara não for firme, balança ali na mão do mal, brincando. Pátria do Evangelho, gente, viemos para cá para trabalhar. E aí, eu já devo ter comentado isso, porque eu gosto muito dessa história. Eu trabalhava num grupo e tinha um motorista que ele tinha que nos levar, era a regra de segurança. Ele me levou para São Paulo, deixa eu ficar de olho no relógio, me levou para São Paulo, eu tinha que fazer uma visita técnica, ele virou para mim e falou, Davis, eu posso ir lá no centro da cidade e comprar uns talheres? Lógico, você voltando aqui 4h30 da tarde, que termina a reunião, tudo bem. E a hora que ele voltou atrás, na parte de trás, o carro cheio de talheres. Eu brinquei, falei, nossa, você deve ter bastante filhos. Ele falou, não, eu estou montando uma pastelaria. Pô, cara, você está montando? Sim. E quando você vai inaugurar? Ele me falou, eu tive o privilégio de ouvir isso. Ele falou, eu vou inaugurar daqui 8 anos. 8 anos? Eu falei, sim.
Eu não tenho dinheiro para inaugurar já. Então, estou indo devagarinho. Você não imagina para comprar esses talheres o esforço que eu fiz. Ele estava super feliz. Aí passou um baita de um tempão, eu descobri nessa cidade pequena, hoje deve estar aí com 90 mil habitantes, por volta disso, ele já tinha 2 pastelarias. Hã? Mas meu pai, minha mãe, eles não eram muito, sabe? Eu era criança, 5 anos, eu absorvi. Eles eram preguiçosos. Então eu absorvi. Cara, até quando você vai ficar repetindo o que o teu pai e a tua mãe passou na época que você era esponja? Quando é que você vai falar, eu sou uma outra pessoa, sou filho do meu pai e da minha mãe, tenho que reter as coisas boas, mas as coisas não boas, não. Porque você vai dar essa continuidade para os seus filhos esponja, porque 5 anos absorve tudo. Quando você vai ficar aí vivendo a vida dos seus pais? Até quando? Até quando, irmão? Oh, como saber se você é constante ou inconstante? É só observar o seu comportamento. E vão saber seu comportamento. Observa. Faz um balanço antes de dormir, como Santo Agostinho, a gente fala sempre nele. As suas escolhas revelam vulnerabilidades. Sabe do quê? Do seu departamento mental do desejo. Seu departamento de desejo. Exemplo, se você acha que tem de respeitar a vida dos outros e não se intrometer na vida deles, mas tendo espaço você faz uma fofoca. Ô, irmão, presta atenção, cara. Pô, tá aí uma determinada idade, cheio de estudo, né? Outro exemplo, você é médium, não bebe, porque o médium beber uma bebida alcoólica, o bichinho é conduzido à noite, só Deus sabe, bota um chip, depois a vida se enrola, problemas diversos, e o cara não consegue entender. Não, são provas, são expiações. Eu vi aquele espírito esperto, não, são expiações, faz parte. E ele está lá no churrasco da família, uma noite de verão, e lógico que vem as tentações, né? E aí você comeu algo salgado e alguém falou, toma aí uma cervejinha, não vai fazer problema nenhum. Não, que uma cervejinha, tá gelada, cara, põe aqui, segura ela. Aí você experimenta um pouquinho, aí você embala. Porque está lá os irmãozinhos vampiros, todos acompanhando, e de repente, aquilo vai voltando ao normal e de repente você já está fazendo parte aí de uma egrégora que não é do bem. Ser médium não é fácil. Mas eu queria ser normal, igual a todo mundo. Irmão, você não merece. Você aprontou muito em vidas anteriores. Então, é uma dádiva de Deus, a gente sempre repete isso, é uma misericórdia, te deram a mediunidade. Lembra daquele amigo meu, estava lá numa reunião, ele perguntou, mentor, quando é que vai acabar isso? Se eu vou receber uma pessoa que foi enforcada, eu estou lá no domingão, a reunião é na segunda, eu vou receber na segunda-feira vou receber alguém que foi enforcado, eu já começo a sentir aquilo, eu fico achando que o problema é meu, vou lá na Unimed, e não é nada, e de repente, quando é que vai acabar isso? Aí o mentor fala, filho, era para você ter vindo com deficiências mentais, hoje é chamado de especial, pessoa especial, e aí interferiram, deram mediunidade para você, irmão. Agradeça. Nunca mais ele tocou no assunto. Nunca mais. Ele, acredito, eu nunca mais reclamou. Faz tempo que eu não o vejo. Ok? Então tem que tomar muito cuidado, porque para tirar um espírita do caminho, aqui cá entre nós, não é muito difícil, se ele for inconstante. Os espíritos aí em cima, eles deitam e rolam. Olha, eu vou contar uma historinha que rolou nas mídias sociais que eu achei demais. Né? O cavalo estava amarrado, tudo bem, numa árvore. E, de repente, o diabo apareceu e soltou o cavalo. O cavalo entrou numa horta de um camponês e começou a comer aquelas hortaliças. A esposa do camponês pegou um rifle e pá, matou o cavalo. O dono do cavalo, quando viu aquilo, pegou outro rifle e pá, matou a esposa do camponês que havia matado o cavalo. Olha só. O camponês voltando, vendo o cavalo morto e a esposa morta, pegou o rifle e foi lá e matou o dono do cavalo. Os filhos do dono do cavalo, revoltados,
tacaram fogo na casa do camponês. O camponês, numa represália, pegou o rifle e matou todos os filhos do dono do cavalo. Aí perguntaram para o diabo: diabo, o que você fez? O diabo respondeu: eu não fiz nada. Sabe aquela carinha? Eu não fiz nada com voz mansa. Geralmente tem uma voz mansa. Mansa, sabe? Não levanta a voz. Eu não fiz nada. Eu só soltei o cavalo. E aí, olha, se o nosso coração está sujo, ó, se o nosso coração está sujo, a nossa maldade faz o resto. Eu vou repetir: se o nosso coração está sujo, sentimentos de baixa frequência, a nossa maldade faz o resto, vingança, aquela coisa toda. Ok? Isso aí é vigiar, orar e vigiar, muito mais intensamente. E esse é o problema. A inconstância cai com isso, se assiste em todos os meios religiosos praticando isso. O inconstante cai com muita facilidade no atrativo do caminho fácil. Ele prefere, lógico, exige esforço. E nós não podemos cair nessas armadilhas tão manjadas que nós já caímos em vidas anteriores. Nós já caímos. Se você parar para pensar, respirar e refletir, usar a intuição, cara, tem algo aqui, não devo pegar esse caminho. E ele acaba sendo motivo de piadas entre os espíritos. Zombam. Os espíritos aí que precisam evoluir, eles zombam. Porque são inconstantes. Eles se divertem. Fazem o obsediado de fantoche. É muito comum isso. E aí, o que fazer? Nós temos que buscar o porto seguro na egrégora de Jesus. Então, olha, o caminho é esse. Agora, pelas estatísticas, apenas 20% do nosso grupo vai fazer isso. Estatística, eu duvido esse número ser maior. Olha, cada vez mais, guardem bem isso. Nós vamos ter que elevar o nosso padrão mental, se possível, uma vez por hora, pensar na imagem de Jesus continuamente, uma vez por hora. Ah, eu esqueci. Ontem eu não fiz, cara. Esquece. É o descontínuo. Esse vai apanhar, vai dançar novamente. Para dançar, vai ter que voltar várias vezes, várias vezes. Enfim. O porto seguro está na egrégora de Jesus. Se ele falou orar e vigiar, por que a gente quer mudar as regras? Eu quero mudar, eu quero um jeito mais fácil. Eu não quero orar, mas é simples. Você gasta segundos, é só pensar na imagem de Jesus uma vez por hora. Fecha os olhinhos, respira, pensa na imagem de Jesus, você vai para a egrégora de Jesus. Lembra que o Gandhi falou? A oração educa, fortalece e nos cura. Porque você vai para essa egrégora, você recebe boas inspirações. Há 5 segundos e pensar na imagem de Jesus. Os 98% que não foram despertos ainda, segundo alguns dados de estudiosos que pesquisaram. A universidade não tem nada a ver com pesquisa de igreja, não. Não é representativo. Equivale a 8 meses na época do meu avô, aproximadamente. Não dá para brincar mais, irmãos. O inconstante, em situações atípicas de adversidade, ele costuma colocar as suas competências e inteligências na direção errada. Ou então até paralisá-las. Né? Para. E acaba caindo na egrégora do mal. Para quem não sabe o que é egrégora, é quando ocorre uma somatória de pensamentos na mesma frequência, todo mundo pensando em amor, em respeito. Então você entra nessa egrégora, potencializa as suas forças. Não é à toa que o Gandhi comentou que fortifica. Com certeza ele sabia disso. Ok? A disciplina é a ponte entre metas e realizações. Todos nós aqui estamos querendo nos tornar bons espíritas, homens de bem. A ponte, olha, entre a meta e a realização, que todos nós temos meta nessa área, melhorar. Viemos aqui para melhorar. Seja disciplinado em tudo que você fizer e o sucesso estará no seu caminho. Ok? É simples, mas não é fácil.
É simples, mas não é fácil. Em outras palavras, aqui, nós temos que falar em foco, não desperdiçar a riqueza do tempo. Ter foco é definir uma única coisa a ser feita, ter muita disciplina até acontecer. Não parar até acontecer. Ok? Custe o que custar, no bom sentido, dentro da ética, dentro do cristianismo. Bom, por que é importante ter disciplina? Não existe êxito sem disciplina. Ah, mas eu queria ter êxito. Não existe. Desenvolver bons hábitos, estabelecer rotinas também são elementos essenciais para a gente conseguir essa sensação de bem-estar. O que a Bíblia fala sobre a disciplina? Está escrito lá, está em Provérbios 13, 18. Quem despreza a disciplina, que é muito, eu falo sempre, é muito comum entre os latinos europeus que vieram aqui, trouxeram de pai para filho e vai, corrente familiar. Tem só pegar o que é bom dos pais. Eu estou repetindo porque é incrível. Você vai para a Itália, a mesma batida, mal educados, cara. Que coisa bárbara. Então, eu estou falando aí, todos os povos que vieram tem que pegar o lado bom apenas. Trabalhe isso, irmão. Relembra como eram os seus pais. Eles também foram crianças. Eu estou batendo nessa tecla. Quem despreza a disciplina, está escrito lá em Provérbios, quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Mas quem acolhe a repreensão recebe o tratamento honroso. Está em Provérbios. Quem se nega a castigar seu filho, está em Provérbios 13, 24. Confere lá, Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Sabe aquele filhinho de papai? Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Hoje a gente sabe que os avós atrapalham muito a educação dos netos. Atrapalham muito, cúmplice. Vão pagar caro na brincadeira, viu? Eu não quero que ele passe pelo que eu passei. Irmão, não é por aí. Como cultivar a disciplina? Invista em autoconhecimento. Descubra por que você não cumpre o que você promete. Busca profissionais, busca YouTube, conversa com as pessoas que estão pesquisando. Tenha consciência que a mente é como um cavalo selvagem, porque não é fácil dominá-la. Só de você saber que você está carregando um cavalo selvagem aqui, você já fica esperto. Você acha, não, você entrou mole, leva bordoada, como é dito aqui no interior maravilhoso do estado de São Paulo. E como um macaco brincalhão, porque brinca muito. Né? E, logicamente, você tem que ficar de olho no departamento de desejo e de imaginação. Vigie seus pensamentos e sentimentos. Vigie. Fica de olho em você. Deixa a vida dos outros. Você vai responder por você. É por você. Cuida da sua vida. O mundo não está nada fácil. Esquece o mundo vai continuar escola, hospital e prisão e tem que ser assim. Cuida do seu progresso. Quando você cuidar do seu progresso, já é um exemplo para quem estiver ao redor. Aprenda a falar não para si. Crie situações que você não permita voltar para trás. E aí a gente tem que lembrar ali, Júlio César, Alexandre, o próprio Napoleão fazia isso, né? Quando ele passava por uma ponte, ok? Ele pedia para a tropa destruir a ponte no território inimigo. O pessoal, mas Napoleão, ou Júlio César, mas derruba a ponte, tem que obedecer. Eles eram muito disciplinados. E ali ele falava, nós tínhamos 3 opções, vencer, morrer ou fugir. Como nós destruímos a ponte, nós não podemos mais fugir. Sobram quais alternativas? Vencer ou morrer? O que vocês preferem? Vencer! Eu não acredito vencer. E eles vencem. Você é um mecanismo. É um mecanismo, né, de você vencer a si mesmo. Comemore quando você consegue vencer a si mesmo. Coisas pequenas. Se você é guloso, você vê aquele doce, você não pode comer. Você tem diabetes, você não pode comer. Aí você fala, sabe de uma coisa? Um dia ou outro. Irmão, não cai nessa. Você tem que vencer a si mesmo, morou? Então, fique de olho.
Porque são só 7 pecados capitais. Se fossem 168 pecados capitais, eu teria até piedade, mas eu não tenho, não. Hoje, eu, Davidson, eu estou aqui evoluindo, lógico, o espírito elevado teria dó, piedade. Eu não tenho, não. Quando a pessoa cai numa tentação, eu não tenho, não. Mesmo quando eu caio, eu me cobro. Eu desejo, reflitam nisso. O texto é maravilhoso, reflitam nisso, nesta reforma, começar um novo ciclo. Hoje é o primeiro dia dos restos das nossas vidas. Por que eu não posso entrar amanhã de uma forma diferente? Por que eu tenho que voltar a ser o velho Davidson amanhã cedo? Eu não posso pensar no novo Davidson e escrever, porque vai aumentar as distrações, vai aumentar. Se você não tiver escrito uma gestão à vista que você possa, você vai dançar. Dança bonito e sofre, reclama, ou lamentão. Aquele camarada que você não, e ninguém quer ele pé, só fica lamentando. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Reflitam nisso. Eu desejo que todos façam grandes progressos nesse sentido e consigam ser ótimos espíritas, excelentes espíritas. Que assim seja. Deus abençoe a todos. Muito bem. Vamos dar continuidade, então. Vamos agora passar para a mensagem do Dr. Deolindo, que vai nos trazer um pouco mais sobre o assunto. André, por favor. Obrigado, Akmar. O título, né? Os bons espíritos. É o que é ser bom, né? São coisas para nós pensarmos. Mas eu gostaria, assim, de mudar um pouquinho o tema aqui. Não sair fora dos bons, não. Mas generalizar um pouquinho mais. Para que a humanidade, assim, independente da tua seita religiosa, possa entender o que Deus espera de cada um de nós e possa entender qual o seu papel, né, no mundo da qual habitamos, que é esse planeta Terra. Então, eu gostaria de pôr assim, os bons cristãos. O que é ser bom cristão? Quando nós falamos em ser cristãos, nós já pensamos em Deus, em Jesus, pensamos na religião, onde a religião nos foi concedida por Deus, porque sabendo Ele das dificuldades morais pela qual a sua criatura iria passar, Ele, na sua bondade eterna, nos proporcionou com que tivéssemos nós aonde nos apegar para que, assim, os teus ensinamentos pudessem se despertar e se firmar lá no âmago interior de cada um. Então, as religiões é um bálsamo divino para que possamos compreender os princípios da lei do amor, possamos compreender a base da qual o verdadeiro Deus assim nos dá, mediante a necessidade que cada ser tem de buscar se reencontrar com Ele. E Ele, sabendo claramente das dificuldades que cada um teria, porque estamos em N estágios espirituais, cada um dentro do seu grau de aprendizado ou de ignorância. Ele proporcionou com que também as religiões
fossem subdivididas, igual se faz presente nos dias de hoje, mas da qual todas levam ao mesmo fim, que é o de instruir o seu adepto e proporcionar a ele um despertar para que ele busque a verdade divina. Mas o ser tendo muitas dificuldades em assim compreender esse processo de crescimento espiritual que é a base divina. Ele, desde os primórdios dos tempos, se apegou muito mais aos dogmas, a uma ritualística, e apenas colocou dentro dos seus princípios filosóficos religiosos a base de que Deus tudo quer de nós, mas não conseguiu entender claramente o que ele quer. Então se apegou a coisas que o próprio homem implantou no decorrer dos tempos, que fez com que a base principal daquele aprendizado para a sua cura, sua libertação dentro daquele processo evolutivo dentro da moral cristã, dentro da moral de Deus, ficasse em segundo termo. Daí o ser valoriza muito mais os interesses próprios dentro de uma busca junto a Deus de benefícios. Isso não é nos dias de hoje, desde os primórdios dos tempos, quando se começou com as próprias oferendas, posteriormente sacrifícios, e assim sucessivamente, para que pudesse sempre ter uma recompensa divina, porque não tinham aprendido a olhar para Deus de forma correta. Olhar para o Deus do amor, para aquele Deus que instrui, que te eleva. Sempre olharam para Deus dentro do contexto dos interesses, do poder, da riqueza, das conquistas. Isso está lá em várias passagens do Velho Testamento. E os tempos foram vindo, foram passando, e tivemos nós o privilégio de receber neste planeta o Mestre amado Jesus, nosso irmão maior, que veio para nos trazer o despertar desta verdade, pregando e propagando, de uma forma muito simples, a verdade divina, para que o ser pudesse se despertar e se desapegar de tudo aquilo que no passado assim se predominava. Então, uma época difícil, dentro dessa pregação, junto a esta caminhada de nosso Mestre, onde incansavelmente pregou a lei do amor, do respeito, aonde
em quase todas as suas palavras, as suas manifestações em praça pública, através das suas parábolas, sempre colocou de forma muito clara que tínhamos nós a necessidade de entendermos a Deus através da lei simples do amor para com o seu próximo, desapegando-se daquelas coisas que nada nos levavam a ele. Dizendo claramente, deixar de lado os seus interesses materiais, deixar de lado o seu orgulho, a sua vaidade, quando se coloca perante uma sinagoga ou perante um templo. Deixar de lado os rancores, as amarguras do seu coração. Esteja você repleto de tristezas que fazem com que assim você fique parado no tempo. Aprender a perdoar, aprender a amar, aprender a ter a paciência, aprender a não retribuir o mal com o mal, que foi aquela passagem que ele disse que quando alguém lhe bater na sua face, apresente-lhe a outra. Que ensinamento maravilhoso que o Pai, assim, sempre veio a nos oferecer. Então, ali veio a grande oportunidade do início do despertar do ser e das mudanças que necessário se fazia dentro dos princípios da pregação das leis de Deus. Os tempos se passaram, muitas coisas, infelizmente, ocorreram através de guerras, através da força, do poder, dentro do contexto da hierarquia, das governanças, das quais, assim, tinham em suas mãos o controle pleno da igreja, onde os interesses pessoais se predominavam, onde o fator da ignorância se fazia presente, porque muitos poucos tinham a oportunidade do conhecimento das escrituras sagradas, porque eram limitadas, até mesmo dentro da sua própria escrita em latim. Então, aquela humanidade simples e na ignorância, porque não tinha onde se apegar, idolatravam, adoravam e não conseguiam compreender o quanto Deus os amava, porque eram usurpados, abusados. Então, são tempos dos quais, assim, a brutalidade e a ignorância predominou. Em nome de Deus, como podemos dizer que somos bons cristãos, ou que fomos bons cristãos? Mas para Deus, que é paciencioso e amoroso, sempre olhando para o futuro dos seus filhos, proporcionou com que
assim novas filosofias pudessem chegar até essa humanidade, onde nos princípios dos tempos veio o protestantismo, posteriormente N outras formas de assim pregar a verdadeira lei. Muitas voltadas um pouco mais para o lado espiritual da vida, para que assim pudesse ter junto de ti algo diferente que faria com que um despertar para a verdade da criação assim viesse a se fazer. Então o ser começou a olhar um pouco mais para ti mesmo, para o seu lado espiritual, para o seu lado moral, compreendendo de que existe muitas coisas entre o céu e a terra, e de que somos nós parte de tudo isso. Então daí veio uma nova busca por um despertar, que é o buscar compreender os princípios divinos. E assim, se sacrificar demasiadamente para pô-los em prática, porque eram momentos de muita dificuldade nessa transformação que estava assim por começar. Mas precisava algo a mais. Porque não bastava apenas acreditar. Precisávamos nós ter as respostas corretas. E Deus, na sua bondade, permitiu ou designou com que, através de Kardec, a doutrina pudesse vir como sendo uma doutrina esclarecedora, que assim pudesse completar a todas as outras filosofias que estavam tão atreladas ao materialismo. Mas a incompreensão grande, porque como alguém acreditaria piamente de que a vida após a morte existe, de que somos uma criatura criada por Deus dentro de uma simplicidade, de uma ignorância, um fluido universal, para que o perispírito assim possa estar a alimentar o corpo material e que depois de tempos de vida onde as energias se extinguem, retornamos à pátria-mãe como um ser espiritual, imortal, dentro de uma busca de um despertar da compreensão da verdade. Então veio a necessidade das manifestações para que pudéssemos nós, seres ignorantes, termos aonde nos apegarmos e acreditar que realmente o ser é eterno e que não se extingue um único período de tempo. Mas nós, na nossa ignorância, assim mesmo não compreendíamos
de que o que Deus mais queria era que nós despertássemos para aquela busca da melhora íntima do seu espírito, para que assim pudesse se libertar de tudo aquilo que no passado distante ficou ali, fixo no seu eu espiritual, proporcionando com que agisse de forma sempre bruta e ignorante, incompreensível e interesseira. E mesmo com as manifestações de fenômenos de efeitos físicos, necessário se era o ser da qual assim também foi-se ou debandou-se, né, para o lado dessa nova filosofia, apenas se apegava ao contexto do fenômeno ou da manifestação, que achava algo maravilhoso, sobrenatural, poderoso. E por muito tempo isto prevaleceu, aonde nosso irmão Davidson falou da mediunidade, onde, quando se falava em mediunidade, todo mundo se achava privilegiado. Sou médium. Esquecendo que é uma grande responsabilidade ao mesmo tempo, uma prova, ou, em alguns casos, uma expiação, para o próprio ser progredir através daquilo que poderia fazer ao seu próximo. Mas não, eu achava de que, estando participativo de reuniões e manifestações, já estava bom, estava ótimo, já estava sendo útil perante Deus, esquecendo de que a base da qual assim veio, junto com essa literatura maravilhosa, é para que pudéssemos nós ter o nosso verdadeiro despertar dentro dessa busca evolutiva do ser espiritual, para fazer parte, assim, dessa falange maravilhosa de filhos de Deus, já liberto de todo o apego da matéria, como também liberto da ignorância do coração e da mente, e da qual estamos a caminhar. E podemos dizer que nos dias de hoje, depois de milhares e milhares de anos, vamos ver que somos bons cristãos, bons espíritas ainda. Nós estamos bem próximos de sermos bons, porque dentro dessa fase de transição, onde esse mundo de regeneração presente já se faz, bem próximos de nós, a prevalecência do bem, ou da vontade de fazer o bem, né? Aí estará predominante sobre tudo e sobre todos. Mas, para chegarmos a este ponto, a este caminho, muitas dores, muitos sacrifícios, muitas incompreensões ocorreram. E muita disputa também se fez presente pela verdade, a qual sempre um ou outro quis ter, deixando de lado a base principal, que a única verdade está em Deus. Podemos sempre olhar a Ele e agradecer, porque por mais que erremos, por mais que pequemos, Ele está sempre a nos perdoar, está sempre a nos estender a mão, está sempre, principalmente, a nos impulsionar para que caminhemos nós
na busca de uma nova oportunidade, mas principalmente na busca da sua recuperação. Então aí nós vemos aonde podemos nós compreendermos e dizermos no amanhã somos bons, porque a prevalecência do bem está dentro de mim. Então assim, essa base simples de uma reflexão para o progresso do ser, para o progresso da humanidade, para o progresso do universo, ou do mundo da qual habitamos. Nós agradecemos e ao mesmo tempo pedimos ao Pai que nesse instante possa, através dessa egrégora formada por nossos padrões mentais que se unem pelos fluidos que saem dos nossos corações, que se entrelaçam, fazendo assim com que esta grandiosa corrente do amor se torne inabalável neste momento, proporcionando com que cada um receba este bálsamo, receba esta luz, receba esses fluidos, receba essa cura e receba principalmente esse despertar para o caminho do bem. Possa, assim, se fazer presente. Possamos nós sentir essa presença maravilhosa de Jesus e de seus mensageiros ao nosso lado, acalentando-nos dentro das nossas necessidades, mas principalmente depositando em nossas mentes e nossos corações a tua luz e o teu amor, para que assim alimentados nós estejamos nesse momento e com esse alimento que nos fortalece, que nos rejuvenesce, que nos cura, sejamos impulsionados sempre a vencer a todos os desafios da vida, sem nos perturbarmos e sem darmos a oportunidade para que influências negativas queiram vir a nos atingir, a nos enfraquecer, porque teremos nós, como dito foi, em orarmos a cada hora do dia, a nos fortalecermos, a nos protegermos perante tudo isto e estarmos cada vez mais próximos de nosso Pai Celestial, que é Deus. Então, assim, que esta luz se faça sobre tudo e sobre todos. Sobre todos os enfermos que no grupo pediram auxílio. Sobre todos vocês que aí estão a despertar dentro da tua fé e a se iluminar dentro do aprendizado que o Pai sempre nos oferece, com muita simplicidade. Então, assim, que esta cura, que esta força interior, da qual nos impulsiona neste momento para o alto, estejais sempre presente em nossa caminhada. Obrigado a todos. Muito obrigado. Nossa gratidão, receba a nossa gratidão pelas palavras de carinho e orientações, pela boa energia gerada no grupo neste momento, direcionada a todos os nossos irmãos. Somos gratos por todo o carinho
que depositou em nós. Que essa luz divina permaneça entre todos nós. Que assim seja. Complementando nossos irmãos no grupo, se preparem agora para o momento de receber este atendimento personalizado desta equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que fará o atendimento individual a cada um de vocês, levando conforto, levando as necessidades que vocês estão para estabelecer uma saúde física e espiritual. Que Jesus permita que esse momento seja eterno entre nós. Que assim seja. Muito bem. Gostaria de pedir a vocês um minuto de atenção. Na semana passada, nós tínhamos feito uma gravação do agradecimento da Joaninha. E por problemas técnicos, nós não conseguimos. Mas eu gostaria de apresentar hoje para vocês corrigimos aí, né? Eu e o Sérgio chegamos num ponto aí e conseguimos estabelecer uma gravação limpa e que vocês podem desfrutar dela. Nós gostaríamos de passar esta gravação agora, fazer essa reprise, né, do depoimento da Joaninha, para que vocês saibam como será daqui para frente os agradecimentos que serão gravados previamente para a gente colocar no nosso grupo nas noites de quinta-feira. Boa noite, eu sou a Joaninha, eu participo das reuniões das quartas e as quintas, quando dá, e também frequento a Casa Bezerra de Menezes. O meu depoimento é que eu já me livrei de vários problemas, de várias doenças que eu tive, coisas que me perturbaram e eu tive um livramento lá. A última coisa, eu tinha um problema muito sério de fígado, eu comecei tratamento médico e eu fui na casa e comecei um tratamento lá. No final de agosto, eu tive 2 noites que eu não consegui assistir às reuniões. A primeira noite eu comecei assistindo e dormi. O celular caiu, eu não vi mais nada, tá. Na segunda noite, que foi na quinta-feira, a hora que o doutor começou a falar, eu tive a impressão, eu não sei se eu dormi, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu fui para a minha cama e fiquei na cama. Aí eu passei aquela noite muito mal, com uma dor muito grande, eu tive, assim, dores horríveis, horríveis. Quando foi na madrugada, eu acordei com muita dor, fui ao banheiro, eu expeli muita coisa, era um negócio escuro, que eu não sei explicar o que era. Eu passei o dia inteiro da sexta-feira nessa situação, indo para o banheiro e expelindo essa... Eu não sei o que era. Era uma coisa muito feia. E passei a sexta, no sábado eu estava mal, mas não era mal ainda do problema. Eu só tinha moleza, sono, vontade de ficar deitada. O domingo foi assim também. Na segunda-feira foi que eu melhorei. Então, depois disso, eu não tive mais as dores que eu tinha no fígado, porque eu tinha muita dor. E depois disso, com a graça de Deus, dos médios, dos mentores da Casa Dr. Bezerra, eu tive um livramento e eu passei a ficar bem. Eu estou comendo normal, como eu já comia antes, e não tive mais dor. Entendeu? E eu estou usando as medicações de lá, continuo usando, continuo indo na casa. E o que eu queria dizer é isso, que agora eu me sinto liberta de um problema que para mim era muito sério. Então, eu quero agradecer, né, aos mentores, ao seu Enéas, que eu comecei a ir no tempo do seu Enéas, com outro problema que também foi liberado, foi sanado, e agradecer ao André,
que eu acho que o poder de cura deles é muito forte. E a todos os que frequentam a casa, os que trabalham, e dizer, sim, eu só tenho a agradecer, agradecer e agradecer. E também peço que Deus e que os mentores cuidem de todos os que participam ali, porque eles têm uma missão muito importante, embora muitas vezes a gente não ache, tem gente que não acredite, mas eu falo que me pôs em pé várias vezes foi a casa do Dr. Bezerra de Menezes. Então, o que eu quero é de coração agradecer muito, muito, muito. É isso que eu tenho que falar. Muito obrigada. Ok? Então, agora nós vamos passar à nossa parte do encerramento. Vamos fixar a imagem de Jesus em nossas mentes e corações, agradecer a Ele por esta grande oportunidade que Ele nos colocou nesta noite, nos trazendo este conforto maravilhoso, essa paz interior, esta energia, esta luz maravilhosa que nos alimenta e nos fortalece. E para que a gente complete isto tudo, eu pediria que a Ana Espinosa fizesse a prece de Cáritas para que a gente possa fechar com chave de ouro o nosso encontro desta noite. Ana, por favor. Vamos agradecer esta noite, essas bênçãos que recebemos, esses fluidos benéficos que são distribuídos a todos os necessitados, encarnados ou desencarnados. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Deus, um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber desta fonte fecunda e infinita, aonde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Se queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia, deixai-nos beber desta fonte fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós esperamos braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Se queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia, Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Uma boa noite a todos. Que todos sejam abençoados e iluminados. E aqueles que necessitam de um pouco mais de reflexões, por favor, recolham-se com as suas garrafas de água, por mais 10 minutinhos, pelo menos, para que a espiritualidade possa completar o atendimento de cada um de vocês. Que Jesus nos abençoe. Que nossa semana seja maravilhosa e cheia de grandes realizações. Que assim seja.